de Cristo Jesus para todos. Eu sou o pastor Alessandro. Você sabe que para nós é uma imensa satisfação estarmos aqui juntos, celebrando e glorificando o nome daquele que é, que tem, que pode, que está e que faz em nós e por meio de nós todas as coisas. Eu estava meditando em uma revelação. Você sabia que Deus tem uma fornalha muito maior em dimensão, em largura, em altura, em profundidade, muito maior do que a fornalha de Nabucodonosor? Você sabia disso? Pastor, eu ouvi falar, eu li e percebi essa fornalha de Nabucodonosor, lá no livro de Daniel. Agora que Deus tem uma, eu nunca ouvi falar. E você sabia que esta fornalha foi preparada para os crentes que não forem aprovados no tribunal de Cristo? Pastor, eu nem sabia que Deus tinha uma fornalha, quanto mais que foi preparado para todos que forem reprovados no tribunal de Cristo. Pois bem, observe, eu quero liberar uma palavra de Deus para você, e eu sei que a senhora, o senhor, tem muito temor a Deus. É uma pessoa consagrada, é uma pessoa dedicada ao Senhor, sua palavra e ao seu reino. Mas você sabe que existem pessoas que não têm a mesma consagração, não têm a mesma dedicação, não estão atreladas ao mesmo nível espiritual abençoado que Deus lhe concedeu em Cristo Jesus. E é por isso que nós estamos aqui, para trazer luz da palavra a todos, principalmente aos que vivem em nível maravilhosos com Cristo, em Cristo, para Cristo e por Cristo Jesus. Tendo em vista também os desavisados, que eles precisam entender, porque aprove a Deus manifestar essa graça ampla até para quem vive chafurdados nos pecados. Pastor, mas o senhor falou que Deus tem uma grande fornalha e está preparada para os crentes, que serão reprovados no tribunal de Cristo Jesus. Vamos aos textos. Quero aqui liberar para você, e você deve estar na sua sala agora, me assistindo na sua televisão, maravilhosa de 50, 60, 70, 80 polegadas. Abra, acompanhe, confira aí em casa, no celular. Se você não tiver em outro lugar também e puder, confira. Hoje temos facilidade de carregarmos a Bíblia até em aplicativo. Então você tem a oportunidade de conferir na sua própria Bíblia, quer seja ela online ou não, quer esteja fora de casa ou no ambiente da sua sala, me assistindo pela tua TV. Em Mateus, capítulo 13, Jesus Cristo está falando sobre esse assunto, quando ele explica acerca da parábola do joio e do trigo. Em Mateus capítulo 13, versículo 24 ao 30, ele fala da parábola do joio. Talvez você desconheça esse assunto ou desconheça. Então vou ler só para você ter apreço ao texto que Jesus disse. Quando propõe uma parábola acerca do reino dos céus, semelhante ao homem que semeou a boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo deles e semeou o joio no meio do trigo e se retirou. Quando, porém, a erva cresceu e começou a espigar, então apareceu também o joio. Chegaram, pois, os servos do proprietário e disseram-lhe: Senhor, não semeaste no teu campo a boa semente? Observe.
Não semeaste no teu campo a boa semente? De onde, pois, vem o joio? Então lhe respondeu um inimigo que é quem fez isso. E os servos lhe disseram: Queres que vamos arrancá-lo? Ele, porém, disse: Não, não seja que, ao colher o joio, arranqueis também ele o trigo. Versículo 30. Deixai que ambos cresçam junto até o dia da ceifa. E na ocasião da ceifa eu direi aos ceifeiros: Ajuntai primeiro o joio, e atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei no meu celeiro. A partir do versículo 36, Jesus vai explicar isso. No mesmo capítulo 13, diz o texto: Então Jesus, despedido das multidões, foi para sua casa. E os seus discípulos, aproximando-se dele, diziam: Explica-nos a parábola do joio e do campo. E ele respondeu-lhe, dizendo: O que semeia a boa semente é o filho do homem. Versículo 38. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, e os joios são os filhos do maligno. Tá pegando? No versículo de número 39 ele diz: O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa, ou a colheita, é o juízo final do sistema deste mundo. Os ceifeiros são os anjos. Agora, tome nota disso. Versículo 40, a partir do mesmo. Porque assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim acontecerá na consumação deste mundo. Assim mandará o Filho do Homem, versículo 41, os seus anjos, e eles ajuntarão do seu reino, meu Deus, do seu reino, tirarão do seu reino, ajuntarão do seu reino. A seleção será feita no reino. Tá pegando a revelação? Você também pode conferir em Mateus capítulo 8, versículo 11. Jesus está falando também acerca disso. Quer ver rápido? Mateus capítulo 8, alguns capítulos anteriores, versículo de número 11. Toma nota disso. É a mesma revelação. Diz assim: E eu vos digo, vamos ler a partir do 10 para ficar mais claro e dar mais luz ao entendimento. Versículo 10. Jesus, ao ouvir, maravilhou-se e disse àqueles que o seguiam: Verdadeiramente vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé como esta. Versículo 11. E eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e sentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Versículo 12. Mas os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Observe que a mesma revelação e que essas trevas exteriores não tem nada a ver com o Hades ou com o Seol, depende da língua que você identifica-se com essa dimensão, com este lugar, conhecido como o mundo dos mortos. Esse lugar das trevas de Gênesis capítulo 1, versículo 2, que ela fica no espaço, onde o Espírito pairava, lembra? O texto diz que o Espírito pairava e havia trevas sobre a face do abismo. Está pegando a revelação? E é neste lugar que Deus criou essa fornalha para todo aquele que está no reino de Deus. Mas um dia foi pedra de tropeço. Um dia viveu praticando a iniquidade. É isso que Jesus Cristo ensina em Mateus capítulo 13, voltando a partir do versículo 41. Assim mandará o Filho do Homem aos seus anjos e eles ajuntarão do seu reino, Mateus 8,12, os filhos do reino, ajuntarão do seu reino todos os que servem para escândalo e todos os que praticam a iniquidade. Só um adendo. Você sabe o que significa iniquidade? A princípio, iniquidade é pecado de crente e não de ímpio. Ímpio pratica impiedade.
iniquidade quem pratica são os crentes. Pastor, define para mim o que significa iniquidade. Eu já entendi que é pecado dos crentes. O que mais? Além de ser pecado dos crentes, iniquidade pode ser definido como aqueles que trabalham para Deus, em nome de Deus, sem Deus. Está conseguindo pegar? É por isso que Jesus, em Mateus capítulo 7, ele diz: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu não vos conheço. Se você averigua o contexto do que estou falando, você percebe que eram pessoas que eram usadas pelo Espírito, através dos dons do Espírito, porque expulsar demônio é um dom, falar línguas é um dom. Está pegando a revelação? Mas olha o detalhe, e o que resulta na iniquidade. Fazer tudo isso nos dons, mas sem o dono. Está pegando a revelação? Então escreva aqui embaixo. Iniquidade é ter domínio dos dons, mas sem o dono. Eita, muito forte, senti a graça e a glória dele aqui. E eu sei que Deus está trazendo luz para a tua vida. Eu sei que Deus, neste momento, está trazendo libertação para o teu entendimento. E para que você não vá parar nesta grande fornalha, que é muito mais em potencial punidora, disciplinadora, do que a fornalha de Nabucodonosor. Observe, Jesus continua falando segundo o texto. A partir do versículo 41, está escrito: os que servem para escândalo e todos que praticam a iniquidade. Versículo 42, e os lançarão, olha o texto, e os lançarão na fornalha ardente. Ali haverá choro e ranger de dentes. Versículo 43. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para entender, ouça. Não é quem tem ouvidos para ouvir. O texto diz: quem tem ouvidos para entender, que ouça. E o versículo, em apreço do contexto, remete-nos à compreensão da grande fornalha. Meu Deus! Deus preparou uma grande fornalha para todos que serão reprovados no tribunal de Cristo. Você sabe, nós compareceremos a esse tribunal pós essa grande reunião dos santos. Não quero entrar em detalhes. Em outro vídeo falarei disso e tenho assuntos atrelados a essa revelação aqui no canal. Você pode maratonar à vontade em Cristo Jesus. Mas só para vaticinar, só para ressaltar, só para salientar. Escute, Paulo diz em 1 Coríntios, no capítulo 3, versículo de número 15, se a obra de alguém se queimar, o tal sofrerá prejuízo, mas será salvo, todavia, ainda que através do fogo. Esses irmãos que serão tirados do reino ainda terão a oportunidade, nessa grande fornalha, através de uma grande disciplina onde haverá pranto e ranger de dentes, de serem salvos. Assim escreveu Paulo. Está claro? Está bem definido? Não confunda salvação com reino. A salvação é gratuita, mas o reino, para entrar, depende da dignidade de Cristo em nós, do mérito em Cristo em nós, das obras de Deus em Cristo em nós. Que você possa ser luz aqui, para resplandecer como luz lá. Amou essa palavra? Deus falou profundamente ao seu coração? Deus está trazendo à tua mente agora pessoas que precisam ser orientadas rapidamente, urgentemente? Você está lembrando de alguém que está vivendo uma vida cristã
mais ou menos, e como diziam os amigos, meia boca, então eu quero lhe pedir, em nome de Jesus Cristo, envie esse vídeo para seus amigos, para seus colegas. Se puder, compartilhe no seu WhatsApp, nos grupos, nos status, ou pelo menos com 5 pessoas, manifestando esse desejo de salvação a eles. Enquanto em terra, eles têm a oportunidade hoje de rever seus conceitos, rever seu caminho e se firmar em Cristo Jesus. Enquanto vivos, ainda têm a oportunidade hoje. Por isso, seja canal de Deus, seja canal de bênção e compartilhe com as suas amigas e com seus amigos que você sabe que mesmo em meio à falta de conhecimento, eles amam a Deus. Eles desejam mais do que tudo ao Senhor. São pessoas que estão tropeçando, mas querem reinar com Cristo Jesus. Então eu te convido, é um pedido do Espírito, é um pedido do alto. Compartilhe esse vídeo. Utilize como ferramenta missionária para ser bênção para as muitas famílias. E para você que ainda não é inscrito aqui no canal, você sabe, essa mensagem ganha alcance quando a plataforma aqui entende por retenção que as pessoas estão gostando desse vídeo. Por isso, aqui do lado tem um joinha, você pode clicar. Você estará informando a plataforma o quanto deve ser divulgado esse vídeo. Do lado tem um sininho, clicando, a plataforma sempre estará te lembrando toda vez que estivermos aqui. E inscrevendo-se, a plataforma nos ajudará a pregar o Evangelho de Deus. Muitas vidas precisam serem salvas. Muitas vidas precisam de alinhamento para reinar em Cristo Jesus. E por isso, eu lhe peço, se ainda não é inscrito, inscreva-se para que essa plataforma nos ajude a povoar o reino de Deus com muitas vidas que precisam ser muito mais abençoadas, alcançadas pela graça, misericórdia e a bênçãos de Deus, os céus.